Ele é o Pai de todos nós, que uns chamam de Deus, de Criador, outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, um bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. E que nós recebamos e colocamos em prática em nossas vidas. Senhor Jesus, a equipe espiritual do Centro Espírita Irmão Áureo, com a sua permissão, nós damos por iniciar a nossa reunião pública, pedindo mais uma vez, por misericórdia, Senhor, tenha piedade de nós, e que assim seja. Caros amigos de Ideal Espírita, boa noite, que Jesus nos abençoe os ideais. É uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Os telespectadores que estão nos assistindo pelas redes sociais, no Centro Espírita Online Allan Kardec, sejam bem-vindos. Os que estão aqui presencialmente no Centro Espírita Irmão Áureo. Nós estamos no salão onde nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra de Allan Kardec, coordenada por Allan Kardec, mas também com várias orientações dos espíritos que dirigem a humanidade através da obra da codificação. Esse livro doce que é o Evangelho segundo o Espiritismo.
lenitivo para os nossos espíritos necessitados. Nós estamos estudando o capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A palestra de hoje tem por tema a paciência. É um tema muito apropriado para nós, né? Nos dias que passam. A paciência. E o palestrante da noite de hoje, que terá a tarefa de comentar, é o Danilo. O Danilo é um grande colaborador, tem sido durante muitos anos colaborador daqui do Centro Espírita Irmão Áureo e colabora de várias maneiras, dentre elas falando para nós de vez em quando, né, Danilo? Seja bem-vindo, pode vir aqui para tomar já o seu lugar. Nós queremos informar que às 20h30, a palestra vai até às 20h30, e nós teremos 10 minutos para que vocês possam fazer perguntas. Já vai pensando, se tiver alguma dúvida na medida que o palestrante for falando, tiver alguma dúvida, presencialmente tem uma pessoa aqui que pode levantar a mão, ela vai até você faz a pergunta por escrito, e também nas redes sociais nós estamos anotando a sua pergunta relacionada ao tema, para no final a gente vai ter 10 minutos para responder. Ok? Para não ficar tomando tanto mais o tempo do Danilo, vou passar o microfone para ele. Bem-vindo. Uma boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje é o estudo desse capítulo tão importante. E bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? E hoje nós vamos estudar o item 7. É um item pequeno, mas de grande ensinamento e de grande valia, de esclarecimento e consolo para a nossa vida. Eu vou ler um trecho que é muito importante, como é pequeno, né? O item 7 do capítulo 9, bem-aventurados mansos e pacíficos. A paciência, o item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Pelo contrário, bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo marcou-vos para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola entregue aos pobres, é mais fácil de todas. Porém, há outra muito mais difícil e, consequentemente, bem mais meritória. É a de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem o instrumento do nosso padecer e submeterem nossa paciência à prova. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, semelhantes a alfinetadas que acabam por ferir. Porém, é necessário observar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as consolações e as compensações que obtemos. O fardo parece menos pesado quando elevamos o olhar do que quando curvamos a cabeça ao chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de censurável. Enquanto que deveis espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Sede, portanto, paciente, sede cristão. Essa palavra resume tudo.
um espírito amigo. Essa mensagem foi transmitida no ano de 1862. Fala da paciência. A ciência. Nós estamos vivendo um momento de muita turbulência, um momento de muita dificuldade, em que nós somos colocados à prova a todo instante. Nós estamos num momento de ebulição, mas é um dos momentos mais importantes de todas as nossas encarnações e reencarnações, né? É o momento de nós aproveitarmos essa oportunidade e darmos um salto de evolução. E para isso, nós não devemos esquecer as orientações e o exemplo do nosso guia, o nosso mestre, que é Jesus. E esse trecho de hoje fala dessa ciência da paz. A paz, ciência, né? Que nós devemos buscar essa tranquilidade no momento em que nós estamos passando por uma dificuldade, quando nós estamos encontrando um empecilho que dificulta a nossa tranquilidade. Então, é a consciência. É nós buscarmos essa consciência. E para nós buscarmos essa consciência, nós precisamos de ter a paz, ciência, né? Nós precisamos ter essa tranquilidade para ir ao encontro de si mesmo. Nós entendemos o que nós estamos passando, né? Para isso, nós carregamos uma carga de conhecimento muito importante. No Evangelho, nós estudamos lá, recente, né, as causas atuais e anteriores das aflições. Então, nós sabemos qual que é a nossa missão aqui na Terra. Nós viemos para sermos felizes. Mas para isso nós precisamos adquirir os nossos méritos. Nós temos que alcançar a nossa consciência. E essas dores, essas dificuldades, elas nos servem de alerta para nós fazermos essa busca e entendermos a causa da dor e onde nós vamos encontrar o remédio para solucioná-las, né? Então, nós sabemos que somos espíritos eternos e que nós temos o nosso único destino, a felicidade, né? Então, nós, para alcançarmos essa jornada terrena, nós somos colocados em prova a fim de expiar as dificuldades que nós tivemos no passado. E aí reside, nesses momentos de ebulição, nesses momentos de dificuldade, nós buscarmos a nossa tranquilidade, né? A verdadeira essência divina que reside em cada um de nós, superando as nossas dificuldades. E o nosso exemplo maior é o próprio Cristo, né? É só nós seguirmos a sua caminhada, a sua jornada, que nós conseguiremos ultrapassar essa etapa da nossa existência, né? Sabedores que nós temos a proteção, que nada que é nos colocado além do que nós suportamos, nós temos que ter a coragem. Porque algumas pessoas falam que a paciência é ser covarde, é se esquivar diante da dificuldade. Pelo contrário, a paciência, nós temos que ter coragem para enxergar o caminho certo que nós devemos tomar, a decisão correta naquele momento. Quando nós trazemos essa consciência, essa responsabilidade da vida, nós vamos enxergar o nosso próximo.
Às vezes aquele próximo é o que está nos importunando, é o que está causando essa dor. Mas nós temos que entender que ele também tem a consciência dele. Ele também tem esse conhecimento limitado. E aí nós vamos nos colocarmos no lugar do próximo, entender que é o que ele tem naquele momento para nos ofertar. E aí fica mais fácil a gente perdoar, entender que ele também está num processo de evolução e que precisa do nosso auxílio, do nosso perdão. E com isso, nós vamos, como se estivéssemos alavancando o nosso progresso, a nossa evolução, né? Mas para encontrarmos isso, nós precisamos ter a paciência, a tranquilidade. Porque o sofrimento nos causa essa angústia, nos causa um mal-estar, mas nós não podemos transformar isso em raiva, que aí as nossas decisões são erradas. As nossas decisões, elas são tomadas de forma que vai complicar a nossa existência. É isso que reside o estudo dessa noite. A paciência diante das dificuldades. De acreditarmos que nós estamos no progresso de evolução. Que nós estamos passando por uma expiação, por uma prova. Mas que essa prova também, essa expiação, ela tem um tempo de duração. E esse tempo de duração, ele está mais ligado à posição que nós vamos tomar diante do problema. Se nós vamos ficar presos àquela dificuldade, ocasionada por um processo de intensa emoção que gera uma raiva, que gera uma atitude danosa, não somente para aqueles que estão ao nosso lado, mas principalmente para todos nós, que aí nós não conseguimos mais perdoar e vamos entrando nessa onda doentia da violência, do mal-estar. Decisão nossa é importante para nós acalmarmos, superarmos essas dificuldades e continuarmos seguindo a nossa existência. E assim nós teremos condições de encontrar um mundo melhor, uma vida melhor. Nós estamos passando por tanta dificuldade, tanto problemas, que imaginamos que o mundo está sem rumo, o mundo está sem destino. Mas é porque nós alimentamos, nós procuramos somente as coisas ruins. Tantas coisas belas, tantas coisas maravilhosas que ocorrem e que não são noticiadas, não? Mas nós damos ênfase ainda ao mal. Os nossos comentários são de maldade, de interesses negativos, de prejudicar. Então, essa que é a nossa verdadeira necessidade, de buscar as coisas simples da vida, de auxiliar através de uma palavra, de um conforto, porque nós imaginamos que é muito difícil ter paciência. Nós vamos estudar de paciência, falarmos disso, acharmos bonito, interessante, mas vamos ser testados ali no trânsito, no momento de angústia, de pressa, de urgência, e alguém nos causa um dissabor no trânsito. E aí parece que vai tudo embora, a nossa paciência, né? Toda essa preparação que nós tivemos. Mas para que nós superemos essas etapas, é importante a nossa sintonia. Por isso que nós estamos falando da questão de buscar o belo, de buscar o bem,
de buscar essa filosofia de vida, através da filosofia, buscar esse entendimento, de falar do bem, de sintonizar com o bem, aí nós vamos estar mais preparados para enfrentar um dissabor na vida, um dissabor no trânsito. Quando nós acordarmos, quando nós formos sair, se nós pararmos um pouquinho, ao sair de casa, ao pegar no volante do carro e fizer uma pequena prece, relembrando dessa leitura, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí nós saímos preparados para enfrentar esse dia de muito aprendizado para a nossa vida, e não de sofrimento. Porque se nós compreendermos que a dor vem para nos mostrar o que está errado, que o sofrimento vem para mostrar que nós precisamos mudar algo, e se nós tivermos a capacidade de ter a paciência para entender tudo isso e encontrarmos o caminho de solucionar essas dificuldades, nós somos esses eleitos, a qual Deus nos envia o sofrimento para o nosso progresso, que nos envia a dor para extirpar de nós as manchas que prejudicam e que atrapalham a nossa visão, a nossa felicidade. Então, meus irmãos e as minhas irmãs, que aqui nos encontramos neste ambiente, busquemos essa paz, busquemos essa tranquilidade, que nós não guardemos somente para nós, que busquemos levar a todos aqueles que estão ao nosso lado, de toda forma, né? Nós usamos muito as comunicações através das redes sociais, né? Se nós mandarmos uma mensaginha simples, não precisa ser com figura, né? Mas uma mensaginha que desperte o amor, não precisa ser muita coisa grande, né? Se nós pudermos falar das coisas belas, principalmente no momento de maior dificuldade, que as pessoas estão passando por um problema e às vezes aproxima de nós, tentando validar uma maldade que está dentro dele. Aí ele tenta nos influenciarmos para que nós possamos validar um ato de dificuldade dele. Então, naquele momento, se nós não temos alguma palavra que sirva de incentivo para eles, é melhor nós nos calarmos. Se nós não conseguimos ainda e não fazer com que eles se sintam mais enfurecidos. Essa é a nossa missão. A missão nossa, como nós havíamos dito no início, é ser feliz. Mas e a condição de ser feliz? É fazendo aqueles que estão ao nosso lado felizes, né? Essa é a condição. Essa é o resumo das leis, dos mandamentos de Deus. Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Essa que está o resumo de toda a nossa existência. Então, o que nós aprendemos hoje, o que nós relembramos através dessa leitura do capítulo 9, Bem-aventurados os aflitos, que fala da paciência, é esse exemplo da simplicidade, da tranquilidade, de nós buscarmos essa paz, principalmente nos momentos de maior dificuldade. E o que nós precisamos ainda para estarmos protegidos, para não derraparmos diante de uma prova, de uma dificuldade, além da sintonia, é buscarmos a esperança.
a esperança em dias melhores. Deus confia em cada um de nós. Deus confia em nós e deposita todas as esperanças em nós. E assim também nós devemos agir. Nós precisamos acreditar na criatura humana, que todos têm a salvação. E nós temos que transmitir isso, que é a esperança. A alegria de viver. Porque quando nós perdemos essa paciência, nós acabamos maldizendo a vida. E quando nós falamos mal da vida, nós estamos renegando o Criador da vida. Aí começamos a perder a esperança. E com isso vem todos esses males, essas doenças, essa falta de compreensão, essa falta de se encontrar no mundo, ocasionando essas doenças mentais que tanto se comentam aí, que tanto se lutam, principalmente nos momentos atuais. Nós temos uma bênção em nossa vida, que Deus nos concede como eleitos para fazer parte do reino dele. Aproveitemos. Busquemos das mais profundas lembranças nossas essa vontade e a coragem de lutar e de continuar no processo de evolução. Tendo a esperança, nós não desistiremos nunca. E aqui nós lembramos de um pequeno trecho. Nós temos vários exemplos no Evangelho, exemplos de Jesus, de persistência, de amor e de muita paciência nos momentos de dificuldade. Mas nós queremos lembrar aqui um exemplo importante que está relatado lá no livro Boa Nova. É a história que fala do momento do desencarne da nossa mãe, Maria de Nazaré. Nos conta Humberto de Campos que Maria morava na casinha lá em cima do morro, à beira do lago, e ali iam muitos peregrinos para receber a bênção dela, para ouvir as histórias de Jesus. Então todos os procuravam, tinha umas verdadeiras caravanas de peregrinos, todos indo buscar algo na casa da Mãe Santíssima. E certo dia, ela estava saudosa daquele tempo em que ela conviveu com Jesus. E estava lá sentindo aquela saudade gostosa, quando alguém bate à porta. E ela vem de lá e pergunta, quem bate? E aí a pessoa responde, eu sou um peregrino, que venho para receber, mas também venho para doar. Ela já assustou, porque ninguém vinha para doar nada, todos iam para receber. E aí ela foi caminhando, ela ainda tinha aquela beleza, apesar da idade, ela foi abrir a porta e cada vez aumentava mais aquela saudade de Jesus. E ela abriu a porta e entrou aquele peregrino, enchendo aquela casa de luz. E ela olha e reconhece a figura de Jesus. E Jesus fala para ela, eu vim aqui buscá-la porque o Pai o chama. E ela estava ali preparada. E aí ela pede um último desejo. E fala, pois não, qual que é? Qual que é a sua
vontade neste momento. Ela queria, antes de partir, visitar todos aqueles que acompanhavam o seu filho e que estava sofrendo nas prisões, nas perseguições. E aí foi permitido. O corpo dela ficou, mas o espírito saiu e foi até as masmorras, descendo aquelas escadas úmidas onde os cristãos estavam presos, preparando o momento de ser jogado ao circo, às feras, para a alegria daquela multidão que estava alvoroçada por esperança. E aí ela chega, desce aquelas escadas e vê aqueles cristãos presos, todos tristes, desanimados. Ela olha para um lado, olha para o outro e vê aquele desânimo, aquele ambiente de tristeza. Aí ela aproxima-se de uma jovem e fala no ouvido dela: cante, minha filha, cante as alegrias do céu. E aquela jovem começa a cantar. Naquele momento, quando a voz dela transforma aquele ambiente, todos os cristãos começam a levantar a sua cabeça e começam a cantar também. Neste momento, as correntes são abertas e aqueles cristãos são empurrados para a arena a fim de ser devorados pelas feras. Mas eles vão cantando as alegrias do céu, se entregando a esse Pai de misericórdia. E são devorados pelas feras. Mas antes de ser devorados, seus espíritos já são recolhidos. E aí a Maria volta de novo, chegando naquela casinha simples, ao encontro de Jesus, e ela deixa aquele corpo cansado e seu espírito alça às mais altas paragens, sendo conduzida por Jesus. Lá tinham os pastores pastoreando as ovelhas, quando vê o espírito de Maria ascendendo aos céus. É por isso que nasceu a crença na Igreja Católica que Maria ascendeu ao céu de corpo e alma, né? Mas foi só o espírito, porque a alma, o corpo dela, cansado, estava lá. Mas aqueles pastores médiuns viram o espírito de Maria, né? Então essa é a mensagem que a Maria traz para nós nessa noite maravilhosa. Nessa noite tão importante para as nossas vidas, em que nós encontramos com muita dificuldade, quando nós encontramos no ponto como se fosse o mais crucial da nossa existência, esquecendo-nos das experiências do passado, de tantas dificuldades que nós imaginávamos que nós não suportaríamos e nós passamos por essa etapa. E nós estamos preparados para o dia de hoje, para o dia de amanhã. O que nos falta é a coragem e a esperança. Por isso, nesta noite, a mãe de Jesus, aquela que na cruz se fez a mãe de todos nós, vem nos trazer esse convite no momento de maior dificuldade. Cante, meus filhos, cante as alegrias do céu e se entregue a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Muita paz. Nós agradecemos ao nosso colaborador, palestrante Danilo, pelas palavras consoladoras que nos trouxe essa noite. E nesse momento, nós vamos pedir primeiramente para os médios seguirem para as suas tarefas, nosso tratamento espiritual. E vamos continuar dando sequência aqui ao momento de perguntas e respostas. Depois de tantos esclarecimentos, nós tivemos
algumas perguntas aqui do online e também aqui do presencial. Nós vamos fazer a primeira pergunta lá do online, que é o senhor José da Badia, que diz assim. Opa, fechou aqui. Alexandre. Obrigada. Então, ele diz assim: boa noite, gostaria de um esclarecimento sobre a paciência. É fácil dizermos que a temos. Pedimos ao Senhor que nos dê mais, mas quando chega a hora de exercitá-la, aí derrapamos. O que fazer? Então, eu vou pedir para o Geraldo, que eu acredito que ele tem boas palavras aqui para nós, segundo o Espiritismo. Bom, eu tenho boas palavras, mas nem sempre também tenho paciência. Vocês já ouviram falar que quando a pessoa fala assim, Ih, já estou perdendo a paciência. Já ouviu, Danilo? Não é? Estou perdendo a paciência. É porque, na verdade, não tem ainda, né? Tá exercitando para ter. Muito bem, a gente, na Terra é assim mesmo, né? No planeta de provas e expiações como a Terra, é muito natural que o teste venha sempre, né? Nós estamos aqui para isso mesmo, para sermos testados, para sermos provados na nossa resistência. E uma das dificuldades maiores que nós temos é de ter paciência. O orgulho é nós acharmos que somos melhores do que as demais pessoas, acharmos que sabemos mais e acharmos que não podemos ser contrariados. E quando alguma contrariedade se abate sobre nós, a gente perde a paciência. É natural. Mas nós temos que ter coragem, temos que ter vigilância e conversarmos conosco mesmo, trabalharmos conosco mesmo, a fim de que nós possamos adquirir essa virtude, que é a paciência. Como muito bem comentou Danilo, é a ciência da paz. Para já encerrando a minha parte, né? É que a gente fica tão corrido, parece que as coisas são na Terra que são tão tumultuadas, que é um planeta de provas e expiações, o mundo externo, fora de nós, é muito tumultuado, mas não vai mudar. O mundo de fora não vai mudar. Não adianta a gente esperar que tudo esteja tranquilo, que tudo esteja em paz. Não vai acontecer isso, porque tudo é um... Agradecemos o Geraldo aí, os esclarecimentos, segundo a luz do Espiritismo. E continuamos com uma perguntinha ainda aqui do presencial, que continua persistindo. Como podemos desenvolver essa virtude ou ciência da paz ou da tranquilidade? Então, como que nós podemos desenvolver? Quais são as atitudes, as ações que a gente pode trazer para as nossas atitudes para desenvolver a paciência? Danilo, você gostaria de falar um pouquinho? Tá. Então, a nossa companheira que vai responder também. Para nós conseguirmos ter equilíbrio, né? Danilo comentou que buscar sintonia. Mas tem algumas dicas. Então, uma dica interessante é nós não buscarmos a solução do problema estando nervosos. Então, esperar acalmar um pouco, a gente fala para o nosso irmão, olha, eu vou conversar com você, mas no momento oportuno, eu te procuro, pode ficar bem. Quando eu estiver consciente, quando eu estiver tranquilo, eu vou lá conversar com você. Outra coisa é
perguntar para o seu próprio ser o que você deseja. Então, você perdeu a paciência, você está nervoso, você está contrariado, mas o que eu quero de verdade? Né? Eu quero ser ouvido, eu quero ser acolhido, eu quero ter espaço, eu quero ter voz. O que eu preciso para eu ficar bem? E aí, sim, é possível negociar com a outra pessoa. Por fim, né, abrir mão de querer estar certo sempre. As pessoas têm sua própria opinião, a nossa opinião também é importante. O outro está no momento dele, no direito dele, você está no seu. Então, quem sabe quem está certo, né? Então, se você abre mão de estar certo, você retorna para o seu momento de paz interior e permite que o outro exista, que você também exista no seu nível de consciência. Então, essas 3 dicas, acho que pode nos ajudar nos nossos momentos de desafio a não atropelar as coisas, a não nos cansar também, porque depois que o leite está derramado, como que a gente faz, né, para recolher as palavras ruins, para recolher os atos ruins? Não tem jeito. Então é melhor ir mais devagar, como boa mineira que eu sou, né? Então vamos devagar que dá mais certo. Nós agradecemos aí a nossa colaboradora também com a resposta. Foi muito boas dicas. A outra pergunta que nós temos aqui, deixa só, tá. A ansiedade seria um processo de falta de paciência? Eu vou chamar a nossa amiga colaboradora também, a Nilza, para estar respondendo aí para nós. Boa noite. Bom, a ansiedade no campo de transtorno, doença, é outra coisa, né, gente? Eu vou falar dessa ansiedade, que é essa agitação, essa preocupação excessiva com o futuro, que está, sim, muito ligada à questão da paciência. E aí, eu vou falar do que o próprio Evangelho nos diz, que a cada dia basta a sua própria preocupação. Então, o que nos auxilia nesse processo é a gente entender o controle que nós temos sobre as coisas. Porque o que nos deixa ansiosos de fato é esse controle que nós queremos ter sobre aquilo que nós não temos, especialmente sobre o futuro, né? Aquilo que não está nas nossas mãos. Então, sob orientação do Evangelho, no campo da paciência, a melhor orientação, a melhor sugestão é esta. Preocupe-se com aquilo que é possível. Preocupe-se com aquilo que você pode controlar, com o tempo de agora, com aquilo que você tem autonomia para interferir, modificar, alterar. Porque na maioria das vezes o que agita o nosso coração é a postura que é do outro, é o tempo que ainda não vem, é os acontecimentos que estão no nosso campo mental, de coisas que os outros vão dizer ou falar, de acontecimentos que ainda vão existir, ou seja, daquele tempo que não é real. Porque nós mesmos sabemos que o passado muito nos serve como ponto de avaliação, um ponto de observação e uma conduta necessária para a gente ver quais caminhos que nós vamos percorrer, tendo em vista os caminhos que já foram percorridos. Mas e o futuro existe no campo mental. Então, o passado é campo de memória, o futuro é campo de pensamento. O tempo que existe é o agora, o real. Então, por isso o Evangelho é tão sábio em dar essa orientação, que nos preocupemos com isso, nos preocupemos com o que nós podemos fazer agora, neste momento, né? E voltando, só para reforçar, essa ciência da paz, que o conhecimento, né? Essa ciência vai ser o norteador da nossa consciência, do nosso equilíbrio, dessa harmonia interna que faz com que a gente realmente deixe a ansiedade e tenha esse equilíbrio, essa conduta pacífica. Nós agradecemos a Nilza aí pelos esclarecimentos também. E agora chegamos a um momento de tratamento para quem está no online, vai seguir o vídeo.
e coloque seu recipiente com água para ser fluidificada. E o encerramento da reunião pública termina com a prece feita pelo tratamento, junto ao tratamento. Então, que todos tenham um bom momento de tratamento espiritual, que possam sintonizar com o seu anjo da guarda, porque não existe barreiras para quem tem fé. Sintoniza aí com Jesus e nos encontramos na próxima terça-feira, no mesmo horário. Que Jesus esteja conosco. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo,
Estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.